Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula, a nossa aula de hoje, tá? Eu sou o tutor Alex, vou estar aqui passando a aula para vocês e fazendo a mediação, tá? Pessoal, eu também vou acompanhar o chat junto com vocês, tirando e sanando as dúvidas que vocês tiverem durante esta aula. E também vou passar a lista de presença, tá? É importante que vocês assinem a lista de presença. Coloquem ali o nome completo de vocês nessa lista, coloquem o RA, que seria o registro acadêmico, né? Caso você não tenha o número do registro acadêmico, só preenche mesmo ali o nome completo mesmo, tá, pessoal? Também nessa lista de presença é importante que vocês deem um feedback positivo sobre a aula, dê alguma sugestão ali referente à aula, algum tema. E bom, pessoal, eu vou passar aqui a aula agora, tá? Essa aula que foi preparada aí pelo professor e estarei aí à disposição de vocês, tá? Vou dar início aqui à nossa aula agora, então. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para uma aula com vocês agora da nossa disciplina de ergonomia e design. Espero que vocês estejam aí presentes para participar. Como vocês sabem, nossa disciplina, né, nossa matéria, nosso conteúdo é totalmente interdisciplinar. Então, ela se enquadra em vários quesitos, né? Ela se enquadra em vários design de moda, design de produto, design de interiores, como a gente viu no decorrer das aulas. E hoje, para nossa aula, eu vou trazer 2 estudos de casos diferenciados, né? Na verdade, são 2 artigos, e aí a gente vai discutir como que esses artigos foram realizados e qual que é a importância deles, o que cada um quis mostrar relacionado ao nosso tema. Então, considerando que a nossa disciplina é interdisciplinar, onde a ergonomia e o design abrangem diversos aspectos, nós vamos visualizar diferentes estudos de casos, 2 artigos. A partir dessa temática e de alguns artigos, iremos abrir umas discussões sobre a ergonomia e na modelagem do vestuário, e na arquitetura também. Mas antes disso tudo, eu queria também falar um pouco para vocês sobre o que é a NR17. Quando a gente fala de construção, de design, de arquitetura, a gente tem muitas legislações. Mas também no aspecto da ergonomia, a gente também tem uma legislação, e essa é a NR17. Inclusive, existem muitos engenheiros, por exemplo, que fazem a faculdade de engenharia e em sequência fazem ou uma pós-graduação ou até mesmo um curso técnico
em segurança do trabalho, técnico segurança do trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa profissão, mas são pessoas direcionadas apenas para verificar como que é a relação do usuário no trabalho. Então, existem normas, leis em que o trabalho ele precisa estar adequado, precisa seguir uma legislação. Então, por exemplo, eu faço um mestrado na área da engenharia urbana e a minha linha de pesquisa é voltada para acústica. E eu tive um trabalho onde eu realizei uma medição de acústica dentro de uma metalúrgica. Então, eu tinha que verificar se esse trabalho, né, se as pessoas que estavam trabalhando numa metalúrgica, vocês sabem que dá muito ruído, né, que é toda hora, né, pessoas cortando ali, passando maquinário em ferragens e tudo mais. Então, é necessário que essas pessoas estejam usando o quê? Equipamentos corretos, né? Como o fone de ouvido, como o capacete, como o óculos. Então, a NR17, ela abrange toda essa parte, né? Não só o que eu vou citar aqui, mas também toda essa parte de importância dentro ali do ambiente de trabalho. Então eu fui lá, eu medi a questão do ruído, né, como que é a relação do barulho e se a empresa ela usava adequadamente, se os funcionários tinham os materiais adequados e se a empresa fornecia também. E por ser numa metalúrgica em específico, existe um limite de horário de trabalho, né? Não pode passar. A gente sabe que a maioria trabalha 8 horas por dia, mas em lugares específicos como uma metalúrgica, existem essas questões. Então, a NR17, para quem é técnico de segurança do trabalho, ela abrange diversos desses fatores. Então, metalúrgicas, indústrias, fábricas, as pessoas não podem, né, carregar um peso em excesso, a pessoa que trabalha, né, com peso ou trabalha na construção civil, ou senão que trabalha na questão da agricultura, igual a gente falou nas aulas, como que é a questão do agrotóxico, como que é essa questão, né, do maquinário, como que funciona a relação do trator com o agricultor. Então, todas essas questões a NR17 tenta trazer. E aí, em específico, eu vou falar de dois fatores, dois anexos dela na aula de hoje. Então, ela é uma lei que foi publicada em 1978 e ela foi atualizada em 2022, super recente, e tem como objetivo estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições do trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte de carga e descarga de materiais, mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. As condições de conforto no ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. Então, ela se aplica em diversas situações de trabalho. A norma traz dois anexos em específico, que é uma em relação a operadores de checkout, que são pessoas que trabalham, por exemplo, de caixa de mercado, que manuseiam ali um produto, e ao trabalho em telemarketing. Para operadores de checkout, tem-se a caracterização do campo de aplicação. Então, essa norma caracteriza como que é esse campo de aplicação do posto de trabalho, como se deve manipular as mercadorias, como que é o alcance em relação à mercadoria, a organização do trabalho, os aspectos psicossociais do trabalho e como deve ser a capacitação desses trabalhadores. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, que é da série Napo, que eu já trouxe nas outras aulas, que tem muito vídeo interessante sobre essa questão de ergonomia. E aqui nesse vídeo ele demonstra certinho essa questão do anexo 1 de operadores de checkout, porque ele mostra como o trabalho repetitivo dele, de estar aqui passando as coisas no caixa, como vai doendo o ombro, como essa repetição vai causando algum desconforto. Então esse vídeo retrata bem essa questão da ergonomia. Então talvez seja ideal que ele tenha um tempo, né, para trabalhar, então seja interessante revezar com outra pessoa, que é o que acontece no vídeo, que uma hora ele vai mexer nas prateleiras e uma outra pessoa vem, então fazem essa troca de turno. Então o vídeo demonstra essa parte.
E aí, no segundo anexo, que é em questão ao teleatendimento e telemarketing, os trabalhadores desse ramo de teleatendimento, a norma aborda também o campo de aplicação, o mobiliário dos postos de trabalho, as condições ambientais do trabalho, a organização, a capacitação dos trabalhadores, as condições sanitárias de conforto, o controle médico de saúde ocupacional e a análise ergonômica do trabalho e as pessoas com deficiência. Então, um exemplo nítido aqui em relação ao telemarketing é a pessoa que trabalha, né, sentada numa mesa o dia inteiro. E ela também deve ter as condições de alcance adequadas e tudo mais. E o vídeo que eu trouxe também de exemplo da série Napo, que também que fala sobre essa questão da ergonomia e fala sobre esse posto de trabalho, onde a personagem vai ficar ali trabalhando no telemarketing, e esse vídeo já é voltado mais para a NR17. Então, eu indico vocês verem, é muito bom. Na verdade, todos da série que tem a ver com a nossa disciplina. A NR17 é um estudo entre o homem e a máquina, que busca segurança, eficiência, aprimorando as condições de trabalho por meios tecnológicos, proporcionando um bom condicionamento aos trabalhadores de modo que venha potencializar o conforto, a produtividade e o desempenho dos mesmos. E aí a gente entra na questão da ergonomia e a pandemia, que é isso que eu quero trazer para vocês hoje em um dos artigos, na verdade, que vai ser discutido. Então a gente sabe que na pandemia, o lar, né, a nossa casa, nosso ambiente de repouso, de lazer, ele muitas vezes acabou se convertendo em escritório, porque veio a prática do home office. E aí foi necessário fazer um novo arranjo de trabalho das atividades que antes eram executadas fora do nosso endereço e passaram a ser dentro da nossa casa, no nosso domicílio. Então a transição evidenciou algumas fragilidades nesse modelo de trabalho, quando este foi implantado de uma forma não planejada. Então, muitas vezes, a pessoa não ia ter um espaço dentro de casa para elaborar um escritório, montar um escritório, né? Então, às vezes, ela trabalhava na cozinha e foi um momento ali, né? Foi um surto pandêmico. Então, aconteceu toda essa questão. Com a tendência do setor imobiliário, com as unidades cada vez menores, com os apartamentos pequenos, casas menores, metragem quadrada menor, muitos colaboradores, moradores, enfrentaram essa dificuldade de lidar com a ausência de um cômodo em específico da sua residência para exercer as atividades, né? Então, muitas vezes não tinha um quarto a mais que pudesse ser feito, de fato, um escritório. E o contexto familiar também foi um elemento impactante, porque você não convivia com a sua família diariamente, né, a todo momento, e ela está ali enquanto você está trabalhando. Então veio um outro desafio, né? Primeiro, você talvez não tinha um escritório, você talvez teve que montar depois, ou começou trabalhando na cozinha, ou no sofá da sala, e aí nisso tem o filho correndo, tem o cachorro, tem latindo no fundo, tem a mãe, né, chamando para almoçar. Então veio toda essa questão aí na pandemia. Então o home office, como consequência da praticidade do desenvolvimento tecnológico, ele trouxe, né, ele requer cuidados envolvendo o conforto ao exercer uma atividade laboral e assim como na presença do colaborador nas dependências da organização. E aí eu trouxe também um outro vídeo para vocês que fala um pouquinho dessa questão do trabalho externo, de como a gente era acostumado e como foi a questão do home office, né? Teve gente que não teve que fazer o home office e tudo mais, mas a gente sabe que muitas vezes o ensino também é igual vocês que estudam em casa, é complicado, a gente precisa ter um ambiente de trabalho adequado ou um ambiente de estudo adequado, porque a gente vai passar muito tempo do nosso dia ali. Então o vídeo ele traz um pouquinho disso. E aí então a gente sabe que a ergonomia e a pandemia foi necessário novos arranjos laborais, né? Novos mobiliários, novos lugares, um maquinário posicionado corretamente. Então a gente sabe que o nosso computador precisa estar numa posição legal, a gente sabe que a gente precisa ter
o alcance de certas coisas, que a nossa cadeira precisa estar ajustada, né? Falando de um escritório em casa. E todas essas questões. E aí, com essa temática de pandemia e de home office, o primeiro artigo que a gente vai discutir, né, que eu trouxe para vocês, que tem o título O Home Office e a Ergonomia nas Condições de Trabalho e Saúde de Arquitetos e Engenheiros. Vocês podem estar pesquisando esse artigo ou podem estar pegando nas referências para vocês lerem na íntegra. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia dele, os objetivos e quais foram as conclusões e os resultados. Então, o objetivo geral desse artigo era explorar e investigar as implicações sociais e psicológicas dos aspectos de trabalho que norteiam o desempenho de arquitetos e engenheiros no modelo de trabalho home office. O objetivo específico era observar a frequência, horas, dias e anos do trabalho em home office, verificar as vantagens e desvantagens observadas pelos entrevistados quanto ao trabalho em casa, estimar o nível de preocupação dos entrevistados em ajustar o ambiente de trabalho, então se a pessoa tinha essa preocupação ou não, estimar a predominância de incômodos ou desconforto de dor, considerando diferentes regiões do corpo após as atividades de trabalho. Então, para isso, foi realizada uma coleta de dados através de um questionário que foi feito no próprio Google Forms, e o questionário era dividido em 3 partes. A primeira parte continha umas respostas de múltipla escolha, de forma a conhecer mais o usuário, sua profissão e os aspectos sobre o nível de produtividade no home office. Na segunda, os usuários especificam seu nível de concordância sobre algumas afirmações acerca da infraestrutura do local ali, do conforto e do ambiente, do próprio ambiente de trabalho. Então, no questionário tinha as escalas de avaliação, onde ele podia concordar plenamente, concordar parcialmente, não concordar nem discordar, ser neutro, discordar parcialmente e discordar plenamente. E na terceira e última parte, para especificar possíveis desconfortos físicos experimentados pelos usuários no ambiente do home office após as atividades de trabalho, foi realizado um mapa corporal, onde o entrevistado definia o local que ele sentia dor ou não. Então, aqui no próprio artigo, se vocês pegarem para ler, tem a escala de avaliação de muita dor, nenhuma dor e pouca dor, e aonde o entrevistado assinalava onde ele sentia dor. Então, na parte superior dos braços, né, na parte superior do corpo, os braços, onde ele sentia muita dor, na parte da lombar aqui e também nas pernas. E aí, né, a gente tem os resultados. Foram 65 entrevistados, e a ferramenta de trabalho mais utilizada por todos eles foi o notebook, com 87,7%, seguido do desktop, com 48,5%. A grande maioria dos participantes demonstrou ter tido alguma preocupação em ajustar o ambiente de trabalho, então vários se preocuparam. 40% concordaram parcialmente e 36,9% plenamente. Então, as adaptações mais recorrentes foram com relação às melhorias de iluminação, mudanças de mesa e cadeiras e adaptação em um ambiente exclusivo para o trabalho. Então, essa época, né, eu tenho certeza quase que foi a época que mais vendeu cadeira de escritório, porque, né, não só o home office no trabalho, mas assim, a galera que estuda, então todo mundo foi atrás de um pouco mais de conforto. E aí, em relação às dores, ao mapa de dor que foi realizado, na região do tronco, a gente tem em cinza, onde a pessoa sente muita dor. Então, o pescoço está na frente com 14, né? E a região cervical depois com 13, depois as costas médio com 9, costas inferior com 7, a bacia com 3 e as costas superior com 4. Então, pouca dor, 31 votaram no pescoço, 27 nas costas inferior, e nenhuma dor, né, bacia 38, nenhuma dor, costa superior e médio 30, nenhuma dor. Então, essa é a parte da região do tronco. Nos membros superiores, teve várias regiões com nenhuma dor, né, como braço, cotovelo e antebraço. Muita dor, quem ficou na frente foi o ombro, com 7 votos, e depois a mão. E pouca dor,
O ombro ficou, né, no pouca dor, o punho também ficou com pouca dor e a mão. Então, acredito que o punho e a mão, por conta, né, de mexer no mouse, de digitar, teclar, projetar, então acredito que isso seja, né, um meio termo de dor. E nos membros superiores, também do lado esquerdo, na verdade, a gente estava falando do lado direito, agora do lado esquerdo. A gente tem muita dor no ombro, que está na frente, e a mão. E aí, pouca dor se divide em ombro, punho e mão também, e nenhuma dor, braço, cotovelo e antebraço. E nos membros inferiores, o que teve destaque em relação a muita dor, que também não foi muito votado, mas foi em relação ao joelho, né, que teve tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, de fato, observou-se que as regiões mais citadas condizem com os esforços repetitivos envolvidos nas atividades de projetista, que é sentar, digitar, desenhar. Então, foram esses os locais que tiveram mais votação em relação à dor. E aí, falando sobre um outro artigo agora, em relação ao vestuário, né? Se vocês quiserem pesquisar, recomendo que pesquisem. O título é Inovação do Design de Moda, articulando a antropometria, ergonomia e usabilidade para o conforto da calça jeans. Então, o objetivo geral desse artigo é entender as necessidades das mulheres no uso da calça jeans. Então, aqui a gente já tem que o público-alvo são as mulheres. E assim como a sua percepção do próprio corpo para orientar o trabalho dos designers na inovação desse produto. Então, associado à ergonomia, os estudos antropométricos do público-alvo são essenciais para assegurar a usabilidade dos produtos do vestuário. Então, entender a antropometria do público-alvo, que são as mulheres, é necessário para a gente ter um maior resultado e assegurar maior a usabilidade desse produto. Pois como o corpo humano serve de suporte para o vestuário, esse permanece em contato direto com a pele do indivíduo. Consequentemente, a pressão exercida pela roupa sobre cada corpo, bem como a percepção de conforto ergonômico feita pelo usuário, dependerá, dentre outros fatores, do biotipo de quem está vestido, que foi o que a gente falou aqui também em todas as nossas aulas, que cada corpo é diferente um do outro, a gente tem uma variação muito grande. Então, cada biotipo influenciará na versatilidade que diz respeito às características físicas das pessoas. Então, aqui entra toda aquela parte que a gente estudou sobre diferenças interindividuais e intraindividuais, as questões de homens e mulheres. A gente sabe que uma calça jeans para um homem é muito diferente para uma mulher, a questão do formato do corpo. Então, aqui entra toda essa questão nesse artigo. E para isso, né, para dar mais um auxílio, eu trouxe um outro vídeo para vocês sobre ergonomia física, mas o título é A Vestibilidade da Moda, Ergonomia Física. Então, ele traz essa relação da ergonomia física que a gente viu em uma das nossas aulas, só que dentro da moda. Então, é bem interessante que vocês assistam também para ter um maior entendimento sobre o tema. E aí, dando sequência no artigo, a modelagem da calça jeans feminina foi se modificando com o tempo para garantir, em cada época, determinado estilo, conforme as tendências. Então, a gente sabe que as tendências da moda vêm e vão. Igual antes, há 3 anos atrás, uma wide leg, que é aquela calça bem mais larga, não era utilizada igual é hoje. Então, mas ela foi há muitos anos atrás. Então, vem, volta e tem toda essa questão, né, que vai se modificando com o tempo. Segundo Almeida e Emídio, a modelagem da calça jeans feminina proporciona uma diferenciação tanto de modelos como de estilos, sendo um fator de grande relevância na valorização do biotipo, conforme a tendência da moda. Além disso, pode comprometer fisicamente algumas formas da usuária, quando desenvolvida para atender um modelo específico sem considerar as condições de uso. E um exemplo, né, de um estilo de calça jeans que pode comprometer a forma da usuária é a calça de cós baixo, que acabava dando uma deformada, né? Muitas vezes minha mãe mesmo falava, não use essa calça baixa, vai mudar alguma coisa, mas enfim, também tinha essa questão.
A metodologia desse artigo também foi com base em questionários que continham 15 perguntas, sendo que 7 dessas perguntas estavam relacionadas com a percepção que a mulher fez do corpo ideal e do seu próprio corpo, e 8 questões sobre a percepção que ela tem da calça jeans. Os questionários foram respondidos pelas alunas, né, dos cursos superiores de uma instituição de ensino superior da região do Alto Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul, e a gente teve um total de 120 entrevistadas. As questões 1 e 2 estavam relacionadas com a forma do corpo. Apesar de ampla variedade de formatos de corpos femininos existentes, foram considerados os formatos ampulheta, oval, retângulo, triângulo e triângulo invertido. Então, a gente tem esse tipo de corpo que é citado no artigo. Então, o corpo ampulheta, o corpo oval, o corpo retângulo, o corpo triângulo e o corpo triângulo invertido. As questões 3 e 4 eram sobre a forma do quadril e foram considerados 5 formatos: Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. O formato Q1 apresenta maior volume na parte entre a cintura e quadril, nádegas com pouco volume e pernas finas. No Q2, a forma do quadril tem uma forma arredondada e proporcionalmente pequena. O Q3 apresenta quadril e coxas maiores. No formato Q4, o quadril é estreito e as nádegas têm pouco volume. E no formato Q5, o quadril é grande e as coxas afinam. Na pergunta seguinte, as participantes deveriam avaliar as características e as medidas específicas do seu corpo a partir de autoaferimento, por meio de fita métrica, tendo a possibilidade de escolher uma opção entre 5 sugeridas. Foram avaliadas estatura, peso, forma do corpo, circunferência de cintura, de quadril e de abdômen, comprimento de pernas e grossura de coxas, de panturrilha e de tornozelo. E para finalizar, as percepções sobre o corpo foi questionado se as mesmas estavam satisfeitas com seu próprio corpo, tendo como opção de resposta satisfeita, pouco satisfeita, indiferente e pouco satisfeita ou insatisfeita. Além disso, as entrevistadas receberam 5 opções, ou poderiam sugerir ações que elas fariam para se aproximar do corpo ideal, que a gente sabe, infelizmente, né, que diante de tanta mídia, de internet, o corpo que a gente tem nunca tá bom e a gente sempre tá em busca do corpo ideal, né? E aí, nós tivemos alguns resultados. Então, em relação à percepção do próprio corpo com o corpo ideal, bom, em azulzinho a gente tem o próprio corpo e em vermelho o corpo ideal. E disparadamente, né, nos resultados das pesquisas, deu que o corpo ideal seria o corpo ampulheta, que é esse aqui, o primeiro. Então, que faz esse formato. E 44% das entrevistadas consideraram que o próprio corpo era o corpo ampulheta. 17% considerou que o corpo é oval, mas ninguém considerou que é um corpo ideal. 19% considerou que o seu corpo é um corpo retangular e 3% considerou que é o corpo ideal. 17% considerou que o corpo triângulo é o próprio corpo e 4% considerou que o corpo triângulo é ideal. 0% ninguém considera que o corpo triângulo invertido é o corpo ideal, mas 3% das entrevistadas falaram que o seu próprio corpo é o triângulo invertido. E aí nós temos alguns resultados. A avaliação feita com relação à estatura, peso, forma do corpo indicam que 51% das estudantes avaliaram possuir uma estatura mediana, então nem muito alta, nem muito baixa. 58 possuem um peso mediano, segundo a própria descrição, e 26 possuem uma forma do corpo mais gordinho. Logo, constata-se que o estereótipo de corpo gordo quando o indivíduo possui estatura e peso mediano. Essa concepção se justifica tendo em vista que o corpo magro é considerado padrão de beleza, igual a gente, né, acabou de comentar. Então, a pessoa faz a própria avaliação e muitas vezes o corpo que ela tem, que ela não considera ideal. E isso
principalmente no nicho, né, feminino, é mais nítido ainda. Quando o item avaliado foi a postura, 52% das entrevistadas consideraram ter uma postura mediana, tendo o restante das respostas oscilação equitativa entre muito reta e muito curvada. Em relação à percepção que as estudantes pesquisadas fazem da calça jeans, os resultados apresentados sobre o uso apontam que no verão, 61% das pesquisadas usam a calça jeans mais de 2 vezes por semana. Já no inverno, amplia-se o uso da calça jeans e 98% das pesquisadas afirmam usar mais de 2 vezes por semana. Então, a gente sabe também, eu peguei um artigo voltado para calça jeans, porque a gente sabe que é um instrumento, que é um vestuário muito fácil, né? A calça jeans ela dá para usar com tudo, mas a gente sabe que de uns tempos para cá, a utilização da calça jeans também deu uma caída, porque as pessoas estão adquirindo calças de tecido mais mole, mais fresco. E também a gente tem que levar em consideração que essa pesquisa foi feita no Rio Grande do Sul, que é um estado mais frio, né? Diferente do Paraná, por exemplo, que é um estado mais quente. Então, provavelmente, essa pesquisa em relação à calça jeans, voltada para a questão do inverno e verão, talvez os resultados tenham dado diferentes. Então, também é interessante levar em consideração, né, essa parte. Verificou-se que 55% prefere usar a calça jeans mais justa no corpo e 48% com elastano e 48% com cós alto. Foi-se a época da calça de cós baixo. Esse resultado sugere que as mulheres desejam usar uma calça que modele mais o seu corpo de maneira ajustada, porém mantendo um conforto e a ergonomia funcional por meio da utilização de um tecido mais flexível em um modelo que cubra mais e não disforme o seu corpo. A preferência por calças de cós alto serve de exemplo com a preocupação das usuárias têm de realizar seus movimentos em forma mais confortável. Então a gente sabe também que antigamente a gente não tinha uma gama de tecido tão grande igual a gente tem hoje. O elastano não era tão utilizado igual ele é usado hoje. Então, hoje, a mulher do dia a dia que trabalha, que não é só dona de casa, ela prefere com certeza usar uma calça que seja muito mais confortável do que também esteticamente bonita, mas ela quer os dois. Então, tem toda essa questão para ser levada em conta também. A questão do conforto, da ergonomia, da vestibilidade da calça jeans. O vestuário deve satisfazer as necessidades ergonômicas, antropométricas e de conforto, usabilidade e prazer estético, proporcionando produtos atraentes e eficientes, quanto suas funções e adequados ao contexto onde ocorrerá o seu uso. O desenvolvimento da calça jeans requer relacionar as diferenças do corpo humano, os modelos desejados e os materiais disponíveis no mercado. Do mesmo modo, requer aplicar os conhecimentos interdisciplinares para atender às diferentes estruturas e necessidades corporais, permitindo uma boa interação entre o corpo e a vestimenta. E para acabar com o nosso conteúdo, eu trouxe um vídeo de encerramento da nossa aula que fala sobre o tipo de antropometria, ergonomia e desenho universal. Eu recomendo que vocês leiam esses artigos, né, na íntegra, né, total. A gente só deu uma discutida, viu qual era o objetivo, foi os resultados, viu que a ergonomia e o design e a antropometria são fatores que caminham juntos e estão presentes em todo o nosso cotidiano, nossa rotina, né? No design de interiores, na arquitetura, na moda, no design de produto. E eu espero que vocês tenham entendido e gostado aí da nossa aula. E é isso, pessoal. Até uma próxima. Certo, então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Espero que vocês tenham assinado a lista de presença também, que ela é muito importante aí. Estar assinando a lista, né? A participação de vocês é muito importante. E com relação aos recados finais, seria isso mesmo. Não teve alguma dúvida muito agora no final que eu possa estar tirando alguma dúvida muito complexa, né? Então, agora eu vou estar aqui encerrando esta aula e desejo ótimos estudos a vocês, tá? Tchau, tchau.